Fala galera, beleza? Eu acabei de gravar o vídeo, eu já gravei, e daí acabou ficando muito mais longo do que eu imaginei que seria, então considerem que é um videocast, não tem nenhuma imagem, tem um momento que eu tento mostrar um movimento, mas se vocês quiserem só escutar, podem só escutar, tá bom? É longo, mas eu acho que o bate-papo é legal, então bom vídeo pra vocês. Os conceitos básicos do universo da bike. Eu resolvi fazer esse vídeo porque nesse momento, onde supostamente todo mundo teve a sua rotina alterada de alguma forma, eu acho que é um ótimo momento de dar uma resetada em tudo. O mundo da bike nesse momento tem muita informação e às vezes informação demais acaba sendo confuso. Eu devo comprar medidor de potência ou não? Qual é a bicicleta? Qual é o tamanho do pé de vela? Que tipo de bicicleta? Qual que é a largura do pneu? Qual que é o tamanho da roda? É muita coisa. E isso, em geral, faz com que a pessoa ela sinta que ela nunca tem o equipamento certo ou que ela está fazendo a coisa certa. Então, para dar uma resetada nessa história, é só tocar rapidamente em alguns pontos que eu acho essenciais. Se esses pontos não forem cuidados, provavelmente todo o resto vai sofrer uma influência negativa. Então tem que voltar para o básico e falar assim, ok, deixa eu ver se eu entendo qual que é o básico. Independente de qual é o equipamento, qual é o objetivo, não existe nada mais importante na bike do que cadência. Por quê? Se você subir na bicicleta e não pedalar, nada acontece. Então você tem que pedalar, você tem que movimentar o pé de vela. Esse movimento ele tem um determinado número de repetições por minuto. Cadência. Existe uma variedade imensa do que pode ser considerado uma cadência ideal. Depende da pessoa, do objetivo, do momento do treino, se você está a favor do vento, contra o vento, na subida, na descida. Não existe uma cadência universal, ou não existe um número que possa ser dito para você usar como referência. Falando isso, todas as pessoas elas deveriam se propor a descobrir qual que é a cadência funcional dela. O que é essa cadência funcional? É onde você sente que você tem um bom equilíbrio entre a força que você está aplicando e o número de movimentos, de repetição. É aquele movimento confortável. Você sente que você é eficiente, é confortável e é sustentável. Só que isso pode ser influenciado pelo seu histórico esportivo. Então tem pessoas que tendem a imaginar que elas precisam pedalar muito pesado, tem pessoas que tendem a imaginar que elas precisam pedalar muito leve. De qualquer forma, tem que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida é a sua cadência funcional. Sobe em cima da bicicleta, tampa tudo, fica pedalando. Quando você estiver numa sensação onde você sente que tem um bom equilíbrio entre força e movimento, é sustentável, é prazeroso, você pega, destampa lá o seu computador, seu ciclocomputador e vê qual que é aquela cadência. Só que aquela cadência provavelmente é a sua cadência funcional para aquela situação. Vamos supor que você está num lugar plano, pouco vento. Só que essa cadência ela vai sofrer alteração se você estiver a favor do vento, contra o vento, na subida, na descida. Então você precisa fazer isso insistentemente ao longo dos seus treinos. Toda vez que você sentir que tem um bom equilíbrio entre força e movimento, independente da situação, você olha. Então vamos imaginar que você está numa subida íngreme, longa, 5 km de subida, inclinação relativamente constante. Ao longo dessa subida, provavelmente vai ter um momento que você fala assim, putz, quem dera se eu conseguisse ter essa sensação pela subida inteira. Daí você olha. Eu estou pedalando a 78 RPMs. Provavelmente, para aquela situação, o seu RPM funcional é 75, 80. Quando você estava no plano, você olhou, estava 92. Então considera que é entre 90 e 95. Conforme você for fazendo isso de forma repetitiva, você começa a descobrir qual que é a sua cadência funcional para diferentes situações. A partir do momento que você tem isso estabelecido, daí você começa a ampliar a sua eficiência para aquela situação. Lembra do exemplo da subida? 70 a 75? Daí você vai naquela subida, em vez de pedalar entre 70 e 75, você pedala 65, 70. O que você está trabalhando? Força. Daí na semana seguinte, em vez de pedalar 70, 75, você vai lá e pedala 75, 80. O que você está trabalhando? Coordenação, eficiência de movimento. Daí na terceira semana, o que você faz? Você volta para sua cadência funcional. 70, 75. E daí você vai perceber que você vai pedalar ainda mais fácil, de forma mais eficiente, indo mais rápido. Então, por isso, cadência é tudo. Agora, o que é cadência? Isso foi o ponto número 1. Cadência.
que está associado à cadência? O equipamento. Nesse caso, o comprimento do pé de vela. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás, talvez no outro canal, eu vou procurar, eu vou ver se eu coloco o link. Não existe nenhum método que comprove que um determinado tamanho de pé de vela é melhor do que o outro. As diferenças elas são insignificativas do ponto de vista pesquisa. Então, o que acontece, quais são as variações básicas? 170, 172,5, 175. Você pode considerar que tem uma preferência, pode haver uma preferência pessoal dentro dessas medidas. Ou, obviamente, se você é uma pessoa que tem 1,90 m, dificilmente você vai encontrar num pé de vela 170 a melhor opção para você. Se você tem 1,60 m, 1,55 m, é improvável que você tenha um pé de vela 175 como a sua melhor opção. É improvável, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Como bom ponto de partida, como média, 172,5, 170, 175 para algumas modalidades, como por exemplo para o mountain bike. Para o mountain bike é meio que universal, todo mundo usa 175,5. No triatlon também existe uma chance de usar 175,5, porque geralmente a cadência é mais baixa, daí você consegue ter uma manutenção daquele cenário. Para vários ciclistas, uma opção do pé de vela 170 talvez seja uma boa opção, 172,5. O que isso influencia na pedalada? Então considera que você tem que escolher pela sua preferência pessoal. Existem sim, você pega, mede o seu cavalo, daí transforma aquilo na medida. Só que lembra, tudo que é média populacional, você está fazendo o que a média está fazendo. Então você vai ter o desempenho da média. Se você não sabe absolutamente nada, faz o que a média está fazendo. Mas assim que passa um tempo, você começa tem que tentar descobrir quais são as suas particularidades. Putz, deixa eu testar um pé de vela diferente. Deixa eu ver o que acontece. A primeira impressão pode ser super positiva ou super negativa. Mas lembra, você está acostumado com outro pé de vela. Sua musculatura, flexibilidade, etc. Vamos assumir que o comprimento do pé de vela é algo pessoal. Mas tem algo que não é pessoal, que é o que acontece quando você sai, por exemplo, de um pé de vela 170 para um 175. O que acontece, o 175, você tem uma variação do ângulo do joelho e do quadril muito maior. Então quando você está na parte superior do pedal, da pedalada, o seu quadril está muito mais flexionado. Então, quando você está na parte superior, o seu quadril está muito mais flexionado. Esse é o pé de vela 175. O pé de vela 170, eu estou mais aqui embaixo. O que isso pode fazer? Isso pode fazer com que você tenha uma exigência maior dos flexores do quadril. É algo negativo? Não. Mas para algumas pessoas, talvez isso gere um incômodo no flexor do quadril. Existe outro aspecto que é a flexibilidade. Se a pessoa tem o glúteo muito encurtado, na hora que o pedal sobe, o que acontece, como o meu glúteo é encurtado, o glúteo ele faz força para estender o quadril. E para flexionar ele não faz nada, ele só é uma resistência. O que pode acontecer, quando a perna está na parte de cima, a perna que está lá embaixo, a perna oposta, ela pode estar fazendo força para alongar o glúteo. Então é uma perna que, em vez de estar fazendo força livre para baixo, ela está empurrando o seu pé oposto, porque você não tem flexibilidade para usar... Eu não quero falar isso, mas para esse exemplo, para usar um pé de vela 175. Então talvez um pé de vela 170, você tivesse uma variação do ângulo menor e você tivesse uma pedalada mais livre. Isso tem que ser analisado com dois profissionais, com o seu treinador e com um profissional de bike fit. Ambos, nesse momento, eles cometem erros. O treinador, ele ignora o processo do bike fit e simplesmente vai lá fazer um bike fit, quando na verdade ele deveria estar junto. E o bike fit, ele assume a responsabilidade de que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, quando na verdade ele deveria estar conversando com o treinador para saber eles deveriam trocar informação. Agora, obviamente, isso é o cenário ideal. Talvez você não tenha nem treinador e nem acesso ao bike fit. E se você tiver um ou outro, na verdade você vai ter que tentar fazer alguma forma para eles se conversarem, para você ter certeza que você tem um bom cenário. Então, talvez uma das grandes questões do comprimento do pé de vela é essa exigência, a variação maior do ângulo
da articulação do quadril e do joelho, que pode sobrecarregar alguma musculatura ou exigir demais a flexibilidade e mobilidade articular, e isso pode comprometer e muito a sua performance. Talvez um dos fatores que mais comprometa a performance nesse momento é difícil você identificar o quanto a perna, quando ela está no momento descendente, que é o momento mais forte, o quanto essa perna está carregando a perna oposta. Por quê? A musculatura que faz o movimento descendente, ela é muito mais poderosa e potente do que a musculatura que puxa o pedal. Então é muito comum você ter atletas que boa parte da energia da perna que está descendo, ela está sendo destinada para levar a outra perna. Então 10, 20%, na verdade, está fazendo força para levantar a perna. Aqueles medidores de potência que é difícil ele ler o que está acontecendo com o pedal, talvez um aumento de potência não quer dizer um aumento de velocidade, quer dizer simplesmente um aumento de resistência para baixo causado pela perna que deveria estar indo para cima. Pode se tornar bem complexo isso, né? Isso pode se tornar um vídeo eterno. Falando nisso ainda ali no pé de vela, que é o mais importante, de novo, se não tiver cadência, se não tiver o comprimento do pé de vela, nada acontece. Mas tem algo que é mais importante que isso tudo, é a famosa pedalada redonda. Sim, a pedalada é redonda. É impossível ela não ser redonda, porque o pé de vela ele faz um movimento circular, redondo. Mesmo se você estiver usando uma coroa oval, a pedalada continua sendo redonda. Então quando alguém fala assim, a pedalada é redonda, ela não pode ser quadrada, ela não pode ser oval, ela tem que ser redonda. Isso não quer dizer que você tenha a mesma ênfase da musculatura ao longo dos 360 graus. Existem vários grupos musculares envolvidos e existe um momento de ênfase distinto ao longo da pedalada. Mas como eu disse, o movimento descendente ele é muito mais potente que o movimento, que a musculatura ascendente. Então sabe aquela história, você puxa e você empurra? Você puxa com uma perna e empurra, você desce com uma perna, empurra com uma perna e puxa com a outra. Só que essa puxar a perna nunca vai ter a mesma força do que essa. Então talvez se você tirar um pouco de pressão do descendente e manter o do ascendente, você está fazendo menos força e indo na mesma velocidade. Porque boa parte da pressão descendente, ela não está se transformando em velocidade. Ela está simplesmente ajudando a essa perna subir. Então é como se você tivesse um mais forte e um mais fraco. O mais forte fica empurrando o mais fraco para cima. Você não quer que essa perna empurre a sua perna oposta para cima. Você quer que essa perna seja livre para transformar em velocidade. E daí volta no lance da sua cadência funcional, que é a cadência, o momento que você sente equilíbrio. Você não tem muita força aqui, você está concentrado aqui e você passa a ser mais eficiente. Nada, absolutamente nada vai fazer você se tornar um melhor atleta do que eficiência. O quanto você consegue melhorar em força, VO2, limiar de lactato, é infinitamente menor do que o quanto você consegue melhorar em eficiência. Vamos imaginar que você consiga melhorar 15, 20% do seu VO2, o que é algo dificilmente vai acontecer, a não ser que você saia do sedentário doente. Mas uma melhora de 15, 20% de VO2 é quase que... Ok, vamos imaginar que seja isso. É no máximo 15, 20%, que você consiga se tornar 10% mais forte, 15% mais forte, um músculo mais forte, mais eficiente, mais resistente. Você fica nesse limite entre 20% e 30% se você for super dedicado. O quanto você consegue melhorar em eficiência é infinitamente maior. Com um bônus, eficiência você consegue carregar independente da sua condição física. Você consegue ser eficiente totalmente fora de forma ou super treinado. Porque eficiência é algo que você aprende a controlar padrão de movimento e solicitação. Obviamente, quando você está bem treinado, daí você combina a questão física com a eficiência, você voa. Só que a eficiência, quando você está destreinado, é assim, você consegue se virar. Você vai treinar com o seu amigo que é raçudo, se ele estiver bem treinado, ele consegue andar. Se ele parar um mês, ele não consegue nem se movimentar. Se você parar um mês também e for eficiente, você vai lá. Você não vai estar no melhor da sua forma física, mas você vai conseguir brincar. Por quê? Porque você é mais eficiente. Então, se for concentrar os seus esforços em alguma coisa,
concentre-se em eficiência. Então, a pedalada é redonda, o que precisa acontecer é melhorar o equilíbrio ou a eficiência entre esses diferentes grupos musculares que atuam em diferentes momentos da pedalada. Por último, a gente falou na cadência, no comprimento do pé de vela, na pedalada que é redonda, o que acontece é que existe diferente ênfases dos grupos musculares, que vão sofrer influência do número de vezes que você pedala, do comprimento do pé de vela. Outra coisa é a questão, o ângulo do seu tronco em relação ao solo. Obviamente, quando você pensa em aerodinâmica, quando o seu tronco está paralelo ao chão, você tem um menor arrasto, uma menor área frontal. Só que o que acontece? Quanto mais inclinado você tiver, o seu quadril ele também está mais flexionado. O que você precisa ter uma grande flexibilidade, mobilidade articular, e quanto mais inclinado você tiver, menos eficiente provavelmente é a sua... eu vou usar essa palavra, mas você puxar a perna para cima. Então, quando você está assim, é fácil, é super fácil puxar a perna para cima, certo? Faz aí você na sua sala, inclina o seu tronco, deixa ele paralelo com o chão e puxa o joelho para cima. É extremamente fácil fazer isso, certo? Chegar aqui, ó, certo? Agora vem para cá, obviamente, porque meu tronco está aqui, tenta fazer a mesma coisa. Com o seu tronco paralelo ao chão, tenta trazer o joelho para cima. Olha o quanto isso é difícil. Então, provavelmente, mesmo tendo uma posição menos aerodinâmica, você está mais livre. Talvez o seu quadril seja muito encurtado, o seu flexor do quadril seja fraco, ou a sua mobilidade articular é pouca. Então aqui você talvez tivesse uma pedalada muito mais eficiente do que aqui mais aerodinâmico e a perna não mexe. Então, na hora de avaliar o quanto vale a pena você se manter super agressivo, tem que tentar avaliar esse lance de você não comprometer muito a facilidade com que você pedala. Felizmente, nesse momento, as pessoas elas estão começando a não procurar posicionamentos tão agressivos. Até mesmo no pelotão profissional, alguns ciclistas eles já começam a usar uma posição um pouco mais conservadora. Porque, acho que principalmente nos últimos 8, 9, 10 anos para cá, quando apareceu o boom de usar o túnel de vento, né, o túnel de vento, tudo só se falava em túnel de vento, lembra? Tudo era tantos segundos mais, tantos segundos. Então, o foco ficou tanto em você diminuir a sua área frontal, que parece que todo o resto foi ignorado. E daí, depois que passa a primeira onda, todo mundo surfa na onda, né? Todo mundo feliz, todo mundo super aerodinâmico. E daí algumas pessoas que não vão atrás da média, os caras falam assim, bom, tudo bem, mas será que isso não está comprometendo outros aspectos da minha pedalada? Será que se eu perder alguns 2, 3 segundos de aerodinâmica, eu não ganho 5, 6 segundos de eficiência da pedalada? E isso, não existe outra maneira de fazer isso do que testando. E daí, para testar, que é para fechar esse vídeo, não adianta usar uma única ferramenta. Vamos começar pelo medidor de potência. Se você só usa medidor de potência, é difícil você identificar o quanto daquela potência que você está produzindo, o quanto daquela potência ela está sendo destinada, por exemplo, para carregar a perna oposta. Ou o quanto daquela potência ela está sendo destinada para vencer a resistência do vento. Talvez se você ficasse um pouco mais aerodinâmico, fizesse a mesma potência ou menos, você iria mais rápido. Só velocidade, só frequência cardíaca, não existe um único dado que vai te entregar todas as informações que você precisa. E também é muito complicado você tentar analisar todos os dados a cada treino. Então a minha sugestão é, procure selecionar alguns dados específicos para determinados treinos. Hoje eu vou me basear pela frequência cardíaca, hoje eu vou me basear pela minha cadência, pela minha sensação subjetiva de esforço. E tenta ficar focado naquele aspecto. Né? E eu acho que isso vai fazer com que você vá colocando esses dados, você começa a ter menos influências, você começa a ter menos dados, mas em compensação o que você tem é mais fácil de ser interpretado. Eu acho que é isso, espero que não tenha ficado muito vago esse bate-papo, mas de qualquer forma, as dúvidas, as sugestões, deixa aí o comentário de vocês. Abraço, tchau, bons treinos.